eu estava acompanhando e quero também dar os parabéns pela vitória aí do outro sindicato, né, que são sindicatos irmãos, né, até onde eu sei. Então, e desejar aquilo que o professor falou no final, que a gente possa sair dessa bem, né, com saúde, todo mundo podendo fazer o seu trabalho. Eu sou Ludimar Rafaim, né, falar que eu sou filósofo é pura bondade, né, na verdade eu fiz o curso de filosofia, né, na verdade a minha formação é em direito mesmo, só atuo na área de direito e filosofia, eu fiz o curso lá nos anos 80 e acabei dando aula de história. Então, quando foi convidado para falar a respeito da reforma da Previdência, da proposta de reforma da Previdência, vamos dizer, e daquela aprovada já no Congresso Nacional, eu fiquei feliz, porque eu sempre digo assim, toda vez que eu falo com os sindicatos do Nordeste, né, eu volto um pouco revitalizado, porque é uma outra realidade, né? São entidades de luta, né? Eu estive algumas vezes aí presencialmente, e agora, durante a pandemia, pelo menos 3 vezes eu já participei de atividades, Maracanaú, da própria FETANCE, né? A gente esteve fazendo discussões. E aí nós temos uma maratona nos próximos dias, porque nós temos hoje, temos amanhã, e daí da FETANCE eu tenho dia 8, 9 e 10, né? Também sobre os mesmos temas, né? Então, vamos lá. A gente não pode pensar a reforma da Previdência descolada de outras reformas que aconteceram. Então, no primeiro momento, quero fazer essa abordagem. Lembrando o quê? Que nós, até 1988, 5 de outubro de 88, um servidor público que tinha regime próprio de previdência, a única mudança que eram feita quando ele se aposentava é que mudava o contra-cheque dele de vencimento para provento, e ele acabava se aposentando com tudo aquilo que ele tinha direito, né? E nós sabemos que a história da Previdência no Brasil ela é bastante recente, né, como forma organizada, né? Ela teve a sua primeira discussão lá com Bismarck, né? Eu falo que, na verdade, a primeira preocupação com Previdência foi lá no Neolítico, quando as pessoas descobriram que tinha que se preocupar com o dia em que, eventualmente, ele não pudesse continuar trabalhando, né? Essa é uma ideia, a ideia da aposentadoria por incapacidade, não a aposentadoria por tempo de contribuição e nada. Ludimar? Oi. Ludimar, querido, estou passando rapidíssimo para desejar que você seja bem-vindo à Fortaleza, mesmo à distância, né? Dizer que é muito bom saber que você vai estar contribuindo com a classe trabalhadora sempre, né? E que eu tenho você aqui no Sindiúd. Estou aqui numa ressaca da eleição, mais uma eleição vitoriosa, e preciso dormir, porque faz 3 dias que eu estou aqui nessa apuração dessas eleições. Mais um abraço a todos, né? Sejam bem-vindos, que todo mundo saia daqui esclarecido e fortalecidos para a luta, porque aqui em Fortaleza não haverá reforma da Previdência bolsonarista. Um abraço, querido, seja bem-vindo, um abraço a todos vocês. E, Ludimar, a gente se encontra depois, amanhã, para fazer novamente aqui a sua contribuição importante para nós. Um beijo, um abraço e um bom debate. Obrigado, Ana Cristina, né, parabéns pela vitória lá. Obrigada. Então, voltando, né, então nós passamos, eu sempre digo assim, lá em 1988, quando foi aprovada a Constituição, né, foi promulgada a Constituição, os partidos que se reivindicavam de esquerda ou centro-esquerda não queriam nem assinar a Constituição por conta de que ela era muito atrasada do ponto de vista de direitos. E hoje nós estamos tendo que lutar para preservar aquilo que foi conquistado lá em 88. Porque eu sempre digo, a partir do dia 6 de outubro de 88, já começaram os ataques para retirar direito. Foi nesse contexto que foi feita a reforma trabalhista, foi nesse contexto que foi feita a reforma administrativa lá de 98, a emenda 95, todos os ataques que estão sendo sofridos agora, inclusive durante a pandemia, e a reforma da Previdência feita em 98, 2003, e a mais grave de todas em 2019. Então, nós tínhamos algumas coisas foram sendo retiradas da reforma, mas não foram excluídas, porque elas podem voltar. O que o professor Antonimar falava
da questão do modelo chileno, modelo de capitalização, que eu não vou abordar tanto aqui, porque nós vamos focar mais na questão dos direitos, e principalmente nos direitos dos trabalhadores da educação. Então, vamos lembrar o que a gente tinha até 98. Até 98, uma professora se aposentava aos 25 anos de magistério. Um professor se aposentava aos 30 anos de magistério. Um servidor aos 35, uma servidora aos 30, sem requisito de idade mínima. Acho que é muito importante lembrar isso. A pessoa se aposentava sem ter a exigência de idade mínima. Assim como a aposentadoria por invalidez era integral. Outro detalhe que eu preciso dizer antes. Eu sei que Fortaleza tem regime próprio de previdência, mas não é a realidade da maior parte dos municípios do Ceará. Desde a última vez que eu estive aí, eu fiquei sabendo que a maior parte dos municípios do Ceará, eles não têm regime próprio de previdência, portanto, estão vinculados ao regime geral. Então, tudo aquilo que a gente vai dizer aqui, que pode acontecer em Fortaleza, pode acontecer em outros municípios, já está acontecendo para todos aqueles servidores públicos que estão vinculados ao regime geral da Previdência. Então, todos aqueles municípios que não têm regime próprio de Previdência, eles já estão vinculados à Emenda Constitucional 103. Então, em 98, foi estabelecida idade mínima, né? A professora 50, o professor 55, a servidora 60, a servidora 55, o servidor 60, mais o tempo de contribuição. E mais regras de pedágio e outras que foram sendo feitas. E estabeleceu-se que o regime era contributivo. Então, a partir daquele momento, uma série de vantagens que iam para a aposentadoria começaram a deixar de ir por conta de leis locais. Um exemplo, a pessoa que recebia o adicional de insalubridade ia para a aposentadoria, de repente, em alguns lugares, e a grande maioria dos municípios não vai mais para a aposentadoria. Então, foram essas mudanças. Em 2003, houve uma outra reforma, né, que foi a reforma que acabou com a paridade e a integralidade para quem ingressasse a partir do dia 1º de janeiro de 2004. Ela estabeleceu que a aposentadoria por invalidez poderia ser integral ou proporcional de uma média, né, média dos 80% melhores salários de contribuição. Ela taxou os aposentados e pensionistas naquilo que excedia o teto do regime geral, e outras regras, né, que foram sendo estabelecidas. Regras de transição para garantir a paridade e integralidade, só para quem entrou antes de 2003, e seguiu. Né? Em 2005, tivemos uma outra emenda constitucional, que é a Emenda Constitucional 47, que ela veio o quê? Ela veio para reduzir o impacto da Emenda 41, porque o impacto da Emenda 41 fez com que algumas pessoas que estavam prestes a se aposentar, para ter direito à paridade e à integralidade, deveriam trabalhar um tempo maior. E a Emenda 47, ela veio exatamente para dizer o seguinte: aquele servidor que trabalha mais do que os 30 anos a servidora, mais que os 35 anos dos servidores, professoras e professores, há uma polêmica, mas o Judiciário, pelo menos do Paraná, vinha aplicando, né? E para quem não fez a reforma ainda continua aplicando, que é aquilo que excede 25 anos de uma professora diminuído de 50, aquilo que excede os 30 anos de um professor diminuído de 55. E, desde então, né, desde principalmente 2016, né, iniciou-se um processo, né, depois do afastamento da presidente da República, quando o Temer assumiu, ele, desde ali, começou a trabalhar no sentido de fazer uma reforma da Previdência, que a gente costumou dizer que é uma contra-reforma da Previdência. Porque quando a gente faz uma reforma na nossa casa, todos sabem que a gente faz uma reforma para tentar melhorar a casa. Ninguém faz uma reforma para piorar. E a reforma da Previdência veio para piorar, então é uma contra-reforma. E ela faz parte, no meu entendimento, e de várias outras pessoas, ela faz parte de um processo de desmonte do Estado brasileiro. Não vamos esquecer disso, porque desde 1988, quando foi feito lá entre o presidente dos Estados Unidos e a primeira-ministra da Inglaterra, o chamado Consenso de Washington, né, buscou-se o Estado mínimo. E no Brasil foi criado o Ministério da Administração e Reforma do Estado. E esse ministério dizia o seguinte: nós temos que privatizar o serviço público. Aquilo que nós não conseguirmos privatizar, nós devemos terceirizar. E aquilo que nós não conseguimos nem privatizar e nem terceirizar, nós devemos fazer com as entidades auxiliares do Estado.
Que entidades auxiliares do Estado são essas? São as OS, as OCIPs, as fundações estatais de direito privado, os serviços sociais autônomos e tudo mais. Então, a proposta de reforma da Previdência que foi mandada para o Congresso e que acabou sendo aprovada em 2019, ela está dentro desse contexto. Então, vamos lá. O que nós tínhamos, então, até dezembro, até 12 de novembro de 2019? Nós tínhamos a aposentadoria por idade, né? A mulher aos 60 e o homem aos 65, no serviço público bastando ter 10 anos de contribuição para se aposentar de forma proporcional. Nós tínhamos a aposentadoria por idade e tempo de contribuição, é muito importante dizer isso, que no serviço público, desde 98 para cá, existe idade mínima, diferente daquilo que propagandearam durante o processo de aprovação da emenda 103, então já existia uma idade mínima para servidoras e servidores, como eu já disse, já existia 50 anos de idade para a professora, 55 para o professor, 55 para a servidora, 60 para o servidor, né? E a vinculação da idade e tempo de contribuição. Nós tínhamos uma pensão por morte que era estabelecida da seguinte forma, ela correspondia a 100% daquilo que o gerador da pensão, aquele que faleceu, recebia como vencimento ou então recebia como aposentadoria, esse 100% dividido entre o viúvo, a viúva, com 50%, mais 10% para cada dependente. Se não tivesse dependente, automaticamente a pensão já seria de 100%. Mas na medida que os menores fossem atingindo a maioridade, a cota deles era repassada para o viúvo, para a viúva, que ao final, então, teria uma pensão de 100%. Um exemplo, uma professora que tenha uma aposentadoria e venha receber uma pensão. Até 12 de novembro de 2019, ela ia ter a aposentadoria integral e a pensão integral também. Pois bem, existem os outros direitos, né? A aposentadoria por invalidez, que era integral ou proporcional, integral no caso das doenças graves e incuráveis, e proporcional, que são aquelas que estão lá no artigo 186 do Estatuto do Servidor Federal, e proporcional para os outros casos, né? A proporcionalidade é o quê? Para quem entrou antes de 2003 era da última remuneração, quem entrou depois de 2003 era da média. Porque quem entrou depois de 2003 no serviço público, tudo é feito pela média. Não existe mais a aposentadoria integral, existe a integralidade da média. Bom, então, isso é o que nós tínhamos, além do auxílio-doença, auxílio-acidente, essas coisas todas. Bom, a emenda 103, que foi aprovada, ela veio no sentido de, no nosso entendimento, de mudar o modelo de previdência. Quando o professor Antonimar falou que nós temos hoje um modelo solidário, em que consiste isso? Consiste em que aquele que está trabalhando contribui para pagar os benefícios previdenciários daqueles que estão aposentados ou são pensionistas. Esse é o modelo solidário. É o princípio da solidariedade entre as gerações. No caso, na proposta inicial e que foi retirada da emenda, mas que já foi dito que voltará em breve para o Congresso Nacional, muda o modelo de solidariedade para o modelo capitalizado, que é isso que o professor falou, que é o modelo do Chile, onde cada um contribui como se fosse uma poupança para gerar a sua aposentadoria. Vai pagar o quanto entender que é devido e vai receber aquilo que o mercado financeiro pagar, né? Já que o Antonimar usou o exemplo do Chile, nós sabemos que no Chile a aposentadoria corresponde a uma terça parte daquilo que a pessoa recebe em atividade. Para uma professora, para um professor, o pior dia da vida dela é o dia que ela recebe a carta de desligamento, que é a aposentadoria, porque ela sabe que terá que viver com uma terça parte daquilo que ela vinha recebendo. E mais, 74% da população chilena aposentada vive abaixo da linha da pobreza, tá? E, aliás, 74% recebe o equivalente àquilo que seria um salário mínimo nacional brasileiro. E desses, mais de 40% vivem abaixo da linha da pobreza. Isso tudo do quê? Decorrente do modelo
do modelo de previdência que foi implantado pelo general Pinochet, que é o modelo de capitalização, que é o que se pretende que volte para o Congresso Nacional. Pois bem, do ponto de vista de direitos, de mudança, o que ocorreu? Lembrando, o Ceará já fez a reforma da Previdência, o Estado, né? É a emenda constitucional 97, e mais a lei complementar, que estabelece algumas regras que, em alguns pequenos pontos, ela é um pouco mais amena do que a emenda 103. Mas no seu conteúdo principal, ela observa os mesmos princípios, as mesmas diretrizes da emenda 103. E que isso, muito provavelmente, é a proposta que vão querer apresentar para o Estado, para o município de Fortaleza e para os municípios do Ceará com regime próprio de previdência. Então, vamos lá. O que fez a emenda 103? Primeira coisa, acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, hoje não existe mais a aposentadoria aos 25 anos para a professora, aos 30 anos para o professor, para os novos servidores. Para os atuais, existem regras de transição. Não existe mais. O que existe? Existe a aposentadoria por idade. Passou a existir apenas a aposentadoria por idade. Qual idade? O homem é 65, servidor 65, servidora 62, professor 60 e professora 57 anos de idade. Essa é a regra permanente daqui para frente. E para a pessoa poder se aposentar, ela terá que ter 25 anos de contribuição. Mas não é para ela se aposentar por ter 25 anos, para ela poder se aposentar por idade. Lembra que eu falei que na aposentadoria por idade vigente hoje, que hoje ainda está vigente em Fortaleza, vamos dizer assim, mas que não está vigente mais no estado do Ceará, que bastava ter 10 anos de contribuição. Era proporcional, mas bastava ter 10 anos de contribuição. Agora passa a exigir 25 anos. Esse é o primeiro detalhe. E o segundo detalhe é o quê? Ela não é mais integral. Na proposta que foi aprovada na emenda 103, e nesse aspecto a reforma do Ceará é um pouquinho mais amena, né? Dizendo o seguinte, essa pessoa tem que ter 25 anos, tem que ter essas idades mínimas e o valor da aposentadoria não será integral. O valor da aposentadoria será de 60% da média das contribuições previdências, dos salários de contribuição de todo o período desde julho de 94 para cá. Muita gente pergunta por que é julho de 94 para cá. Tem duas questões importantes. Uma delas é porque o INSS tem dados acumulados a partir de lá para cá, a Secretaria da Previdência, vamos falar assim, o INSS também, e segundo, por conta dos planos econômicos, né? Que é muito difícil atualizar valores anteriores a isso. Então, 60% da média desse período. Correspondente a 60% da média de todo esse período. Né? No caso do Ceará, por exemplo, a média é os 60% também, só que não é de todo o período. Inicialmente é dos 60% melhores salários de contribuição, depois 80%, depois 90%. Isso tem uma importância. Por que tem uma importância? Porque ao você usar todo o tempo, você vai usar o tempo que você recebia bem menos com aquilo que está recebendo no final da carreira, e a média será feita em cima disso tudo. Então, quanto menor o período a ser apurado, maior a possibilidade da aposentadoria ser melhor. Então, e mais, 60% e mais 2% naquilo que exceder, né, 20 anos de contribuição. O que significa que, para uma pessoa poder se aposentar pela emenda 103 com 100% da média, ele deverá ter 40 anos de contribuição. Porque com 20 anos ele atinge 60%, e para ele completar os outros 40%, ele terá que contribuir por mais 20 anos, porque são 2% ao ano. Então, essa é uma questão importante que foi mudada. Outra questão importante que foi mudada, tá? É a questão da... Bom, isso e a aposentadoria por invalidez, que antes era integral ou proporcional, ela não será mais integral, exceto acidente de trabalho, mas será a integralidade dessa média, inclusive. Dessa média que será aumentada, né, em um valor a cada ano de contribuição, da mesma forma do raciocínio que eu fiz com relação à aposentadoria por idade. Então, essa é outra mudança importante. E outra mudança diz respeito à pensão por morte. Vocês lembram que eu falei que a pensão por morte, que é o caso vigente ainda no município de Fortaleza, tá?
dizendo o seguinte, que era integral, né? Sendo que a metade ficava com a viúva, a outra metade ficava com os dependentes menores, e quando eles atingissem a maioridade, a parte deles reverte para o viúvo, para a viúva. Pois bem, isso mudou. Né? Na emenda 103, e a gente tem que saber que eles devem buscar por esse caminho, ela diz que a pensão por morte será só de 50% daquilo que era o vencimento ou era o provento do gerador da pensão, mais 10% para cada dependente. A viúva é considerado um dependente, uma dependente, então ele começa com 60%. Se ele tiver mais 4 filhos menores, ela poderá chegar a 100% da média, mas da pensão. Mas, na medida que esses menores forem atingindo a maioridade, eles deixam de receber e não volta essa cota para o viúvo, para a viúva. Conclusão, ao final, o viúvo, a viúva terá uma pensão de 60%. Essa é a primeira questão. E outra questão importante na pensão. Não existe mais pensão vitalícia pela emenda 103. A pensão por morte só é vitalícia se o viúvo ou a viúva tiver mais que 44 anos no momento em que for gerada a pensão. Fora disso, o máximo que uma pessoa pode ter é por 20 anos a pensão, quanto que hoje ela é vitalícia, né? Ela é vitalícia para quem não fez a reforma ainda, e para os servidores federais, servidores estaduais que fizeram reformas e pessoas vinculadas ao regime geral, ela passa a ser, né, temporária também. Para vocês terem uma ideia, se a pessoa ficar viúvo com menos de 21 anos, a pensão será no máximo de 3 anos. Né? Então, essa é a questão. E mais um outro elemento importante, que as pessoas perguntam bastante. Bom, primeiro, a emenda ressalva a possibilidade do professor, da professora, do trabalhador da saúde, que tenham 2 cargos públicos, poder acumular 2 aposentadorias. Mas, no caso da pensão por morte e no caso da aposentadoria, elas também, aquele exemplo que eu usei, a professora está aposentada e o professor, companheiro, companheira dela, marido dela, vier a falecer, ele vai gerar uma pensão. Mas o que vai acontecer? Não será integral. Então, o que significa? Significa que a pessoa poderá ter os 2 benefícios, mas ela escolherá o que é mais benéfico, o maior, e o segundo benefício, ela terá uma proporcionalidade. Qual proporcionalidade? Até um salário mínimo é 100%, o segundo salário mínimo é 60%, o terceiro salário mínimo é 40%, o quarto salário mínimo é 20%. Então, a pessoa que tinha um vencimento ou uma pensão de 4 salários mínimos, gerará uma pensão, ou se for a aposentadoria que a pessoa for escolher, como segundo benefício, de 2 salários mínimos. E a partir de 4 salários mínimos, a pensão ou a aposentadoria só vai aumentando 10% a cada novo salário mínimo. Então, para uma pessoa chegar a receber, vamos dizer, uma aposentadoria de mais 1 salário mínimo, ela precisa ter mais 10 anos, mais 10 salários mínimos no valor do seu benefício. Então, essa é a questão importante também. Então, acumula, mas acumula de forma reduzida. Tá? Então, a pessoa tem uma redução na renda, né, porque ela tinha a soma das 2 rendas. No caso dela, uma das rendas será reduzida significativamente. Bom, isso tudo vale, por exemplo, a pensão por morte não tem regra de transição, ela já está valendo. A aposentadoria por invalidez não tem regra de transição, ela já está valendo também. Tá? Existe regra de transição para a aposentadoria dos atuais servidores. Tá? Então, aqueles servidores que ingressaram até a data da emenda, e a emenda 97 do Ceará, ela diz isso também, as pessoas que entraram até a data da emenda estão sujeitas às regras de transição. Que regras de transição são essas? Existem, basicamente, 2 regras de transição na aposentadoria por tempo de contribuição atual e existe uma regra de transição na aposentadoria por idade. Na aposentadoria por tempo de contribuição, uma primeira regra de transição é o quê? É aquela que diz que a pessoa poderá, lembra que eu falei que é 62 anos a mulher, 65 anos o homem, 55 anos o professor, 52 a professora.
É a nova regra. Então, desculpe, 57, 60, 62, 65. Para a regra de transição, para permitir que um atual servidor se aposenta aos 60 anos, que uma servidora se aposenta aos 57, um professor se aposenta aos 55 e uma professora aos 52, a primeira regra de transição diz que ela deverá trabalhar o dobro daquilo que estava faltando na data da promulgação da emenda. Então, vamos supor que ela a professora tivesse 23 anos de contribuição. Ela, para se aposentar com 52 anos, ela não poderá trabalhar só mais 2 anos, ela terá que trabalhar mais 4 anos. E assim, a mesma regra para o professor. Para ele poder se aposentar aos 55 e não aos 60, na regra de transição, ele precisa trabalhar o dobro do tempo que estava faltando no momento em que foi promulgada a emenda 103 e no momento que for promulgada a reforma, se acontecer, já foi dito que vocês vão lutar para que isso não aconteça, e é fundamental isso, no momento que for promulgada a reforma no município do Ceará e no momento que foi promulgada a reforma no estado do Ceará, no município de Fortaleza, e o momento que foi promulgada a reforma do estado do Ceará. Então, essa é a primeira regra de transição. Há uma outra regra de transição, que é a regra da aposentadoria, no caso, por idade, né? Por idade. Então, se estivesse faltando até 2 anos, e daí na reforma do Ceará fala em 3 anos, se estivesse faltando até 2 anos na aposentadoria por idade, a pessoa, para aposentar, ela precisa trabalhar 50% a mais do tempo que estava faltando. Então, se estava faltando 2 anos, ela teria que trabalhar 1 ano a mais. Então, ao invés de se aposentar aos 60, se aposentaria aos 61. Né? E, no caso do Ceará, ele diz que se estiver faltando até 3 anos. Então, significa que se estiver faltando até 3 anos, ela pode se beneficiar dessa regra, mas também terá que trabalhar 50% a mais do tempo inicialmente previsto. E a regra de transição mais cruel de todas, que é a chamada regra dos pontos. Tá? O que é? Estabelecer uma regra de transição que consiste no atingimento de uma pontuação, que é o resultado da soma da idade e o tempo de contribuição. Vamos lá. Por exemplo, uma professora que tenha 25 anos apenas de contribuição, pela reforma, lá em 2019 já, ela teria que somar 91 pontos. Então, se ela tinha 25 anos de contribuição, para ela se aposentar por essa regra dos pontos, ela teria que somar 81 pontos. Significa o quê? Que não é mais 50 anos, não era mais 50 anos de idade, era 26 anos de idade. A mesma coisa acontece com o professor. Ele terá que somar, no caso, 86 pontos. 5 anos a mais. 91 pontos. Então, significa que, mesmo ele tendo 30 anos, ele precisaria chegar aos 61 anos para poder se aposentar nessa regra. E essa pontuação, desde o mês de janeiro de 2020, ela está aumentando 1 ponto por ano. E, a partir também de janeiro de 2022, a idade mínima já aumentou na reforma lá atrás. Então, a servidora já não era mais 55, era 56, a professora não era mais 50, já era 51, o professor não era mais 55, era 56, e o servidor não era mais 60 e era 61. Essa idade mínima, a partir de 2022, será aumentada em 1 ano. Tá? E a pontuação, essa soma da idade e tempo de contribuição, ela está sendo aumentada desde janeiro de 2020 em 1 ponto por ano, fazendo com que um servidor, em determinado momento, o que ocorrerá em 2033, ele precisará somar 95 pontos para se aposentar. Então, muitos servidores, quando estão próximos de se aposentar, descobrem que não vão se aposentar mais. E aí vai mais um tempo pela frente. Né? Eu atendi várias pessoas aqui no Paraná, porque no Paraná já foi feita a reforma estadual, como foi feita no Ceará, diferente da reforma do Ceará, que teve algumas amenizações, vamos dizer assim, nas regras, nessa da pensão, diminuiu um pouco o impacto, na regra dos pontos manteve,
nessa transição por idade também teve uma flexibilização, na base de cálculo também há uma pequena flexibilização, mas nos pontos principais estão mantidos. Regra dos pontos, forma de cálculo, tudo está mantido. E no Paraná também. Nós tivemos, eu entendi pessoas que às vezes faltava 2 dias para se aposentar. E por não ter idade, portanto, ela não se beneficia daquela regra lá de trabalhar o dobro para chegar aos 57, 55, 52, às vezes ela vai ter que trabalhar mais 5 ou 6 anos. É isso que está acontecendo. Então, esse é o quadro geral. A outra questão, me parece bem importante, que eu gosto de frisar, é no caso da aposentadoria por invalidez, que passou a se chamar aposentadoria por incapacidade, né? Só será a integralidade da média, dessa média, que seria o correspondente a esse 60%, mais um valor por ano e tal, no caso de acidente de trabalho, no caso de doença relacionada ao trabalho, né? Essa é uma questão importante. Há outras mudanças que ocorreram na emenda 103 e que no estado do Ceará ocorreu também, diz respeito à contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária estava estipulada em 11%. Por quê? Porque mesmo antes da reforma, dizia que nenhum servidor estadual e municipal pode contribuir com menos do que o servidor federal. O servidor federal contribuía com 11%. Então, a emenda estabeleceu que, exceto para os regimes de previdência que não sejam deficitários, eu participei de um debate em Maracanaú, onde eles não estipularam os 14%, ao contrário, eles estipularam a regra do INSS, que pode partir de 7,5%. Mas o que está se colocando no Brasil inteiro é que a contribuição previdenciária dos servidores públicos não pode ser menor que 14%. Essa é uma mudança que significa uma redução, né, nos vencimentos dos servidores. E uma outra, porque daí sempre todo mundo falava assim, eu sou aposentado, eu vou ser atingido? E as pessoas falavam, não, você não vai ser atingido porque tem direito adquirido. E eu sempre dizia o seguinte, não vai ser atingido com relação à concessão e à manutenção do benefício. Mas com relação à contribuição previdenciária, por exemplo, pode ser atingido. Então, até a emenda 103, aposentado e pensionista só contribuía com a Previdência naquilo que excedia o teto do INSS, que hoje é 6.246. Na emenda constitucional 103, ficou estipulado que o aposentado e o pensionista podem vir a contribuir sobre aquilo que exceder um salário mínimo. No caso do Ceará, constou na emenda, na lei complementar, dizendo que incidirá a contribuição previdenciária naquilo que exceder 2 salários mínimos. O que significa? Significa uma redução no valor das aposentadorias e pensões. Porque se a pessoa ganhava 5 salários mínimos, ela não tinha desconto previdenciário. A partir dali, se ela ganhar R$2.200, ela já passa a contribuir com a Previdência, naquilo que excede, que significa a redução do valor da aposentadoria. Então, todo esse processo, todas essas regras, né, eu mandei um material ali que depois pode ser disponibilizado tranquilamente para todos que tiverem interesse. São 2 materiais, um que fala da história da Previdência e outro que fala dessas regras que eu falei aqui, porque elas são bastante complexas mesmo, é um regramento, às vezes, para a pessoa não entender. E o mais sério, há muita gente, muitos servidores públicos, muitos trabalhadores do regime geral, que ainda não imaginaram que foi aprovada uma reforma da Previdência. E daquilo que eu tenho acompanhado, nos municípios, o que eles querem fazer é exatamente o que o governo federal fez. E aí, o que eu digo, todas as reformas que foram feitas desde 98 para cá, todas elas tiveram objetivos muito claros. O primeiro deles, fazer com que a pessoa fique trabalhando o máximo. Segundo, fazer com que a pessoa se aposente com o mínimo possível. E, terceiro, que a maior parte das pessoas não tenha direito à paridade e integralidade. Com isso, eles atingem em cheio esses objetivos. Porque a pessoa vai ter que ficar trabalhando, na minha opinião,
a aposentadoria especial do magistério acabou. Né? A gente vinha discutindo a aplicação da Lei 11.131, 11.301 e tal, mas ela na prática acabou, porque se antes a pessoa se aposentava com 25 anos e 50, e lá atrás só com os 25, lá atrás só com os 30, depois os 30 e 55, daqui para frente isso não vai acontecer mais, porque há uma redução na idade em relação aos demais servidores, mas só existirá a aposentadoria por idade. E aí as pessoas perguntam, não, mas eu já fiz um concurso. Se eu for chamado depois da reforma e eu já tinha feito concurso, eu vou ser atingido? Vai. Vai porque é o momento da investidura no cargo. Então, essa reforma atingiu duramente todos os trabalhadores, mas atingiu mais duramente ainda as mulheres, as professoras e professores. Vocês, na primeira proposta que estava no Congresso, que foi retirada e que pode voltar, um outro grupo que sofria muito com a reforma eram os trabalhadores rurais. A gente sabe que o trabalhador rural ele não faz uma contribuição direta para se aposentar. Ele contribui sobre a produção. E a aposentadoria dele é uma aposentadoria especial, né, em razão de um tempo de atividade rural e com idade mínima. Só isso. O que tanto na proposta que o Temer mandou, depois na proposta que o Bolsonaro mandou, o que eles faziam? Passavam a exigir do trabalhador, da trabalhadora rural, 15 e 20 anos de contribuição, não sendo menor que R$600 por ano. Né? Vocês sabem, vocês conhecem como funciona a agricultura, o trabalhador rural, principalmente da agricultura familiar, ele tem dinheiro quando ele colhe a produção. E depois, quando colhe a produção, ele vende, ele tem que pagar o armazém, ele tem que pagar a cooperativa, ele tem que pagar o banco, e se sobra algum dinheiro, ele vai ter que, sei lá, comprar roupa para a família e tal. E aí eu lembro eu participei de algumas atividades aqui na Vigília Lula Livre sobre a reforma da Previdência na época, e um dia tinha uma moça do MST participando, 26 anos. Ela disse o seguinte, olha, doutor, isso não vai dar certo, quando ainda estava no texto. Eu sabia o que ela ia falar. Ela falou assim, não vai dar certo, porque eles não entendem como funciona a zona rural, né? Eles não entendem como funciona a zona rural, eles não sabem que a gente não tem dinheiro o ano todo, então significa que o trabalhador, a trabalhadora rural, se for aprovada essa reforma, não vai mais se aposentar. E é exatamente isso que aconteceu. Então, é muito importante a gente ter essa clareza. Bom, eles pretendem aprofundar essa reforma. Tá? Pretendem aprofundar essa reforma. O argumento que eles usaram para fazer essa reforma, e é o mesmo argumento que estão usando para fazer a reforma administrativa, que é outro ataque que virá pela frente, né, que acabará com a estabilidade do servidor público, né, que acabará na prática com os concursos públicos, que vai dar prioridade à terceirização, à privatização e às contratações temporárias, está muito claro lá na PEC 32. Eles pretendem voltar com a capitalização, que é aquilo que o professor Antônio Mar falou logo no começo, eles pretendem voltar com essa questão da aposentadoria do trabalhador rural e outras mudanças que eles pretendem aprofundar. Tudo com base no quê? Dizendo que deve-se superar o déficit na Previdência. E a ideia do déficit na Previdência é uma falácia, né? Já ficou provado que não é real isso. E se há déficit na Previdência, porque só diz que há déficit na Previdência porque eles não contabilizam algumas receitas, eles só contabilizam a contribuição, entre aspas, patronal, que não é patrão, o serviço público não é patrão, a contribuição patronal e a contribuição dos servidores. Eles não contabilizam outras receitas. E nem observam que na Constituição fala que o sistema de seguridade, que é a saúde, a assistência e a previdência, devem ser financiados pelo orçamento da União também. Né? Então, esse déficit não existe. Bom, outra questão que, só para provocar o debate mesmo, né? A gente sabe que na educação a maior parte dos trabalhadores são mulheres, né? E a gente sabe disso, e a mulher sempre teve um tratamento diferenciado na questão da concessão da aposentadoria, com idade mínima e tal.
Eu participei de uma audiência pública na Ordem dos Advogados do Paraná, aqui em Curitiba, e aí tinha uma palestrante que veio falar sobre a reforma da Previdência e gênero. Eu fiquei curioso para saber o que ela ia falar. Bom, o que ela falou assim, não faz mais sentido as mulheres terem tratamento diferenciado, porque elas se emanciparam. E aí começou a relatar em tudo que ela achava que tinham se emancipado. E uma das coisas que ela falou assim, vejam só, no programa Minha Casa Minha Vida, 84% dos contratos são assinados por mulheres. Isso é uma prova de que elas se emanciparam. Rapidamente, todo mundo tentou se inscrever, mas só tinha 5, eu não consegui, mas salvou o roçado, como se diz, uma assistente social, que era ligada à saúde, que estava participando lá. Ela falou, doutora, com todo respeito, mas deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Essa ideia da emancipação, primeiro, que não existe. Ela falou, nós sabemos que a mulher foi para o mercado e o homem não voltou para casa, né? Primeira coisa é isso. Segundo, eu não sei se a senhora sabe, mas faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, que sempre que for possível, o contrato seja assinado pelas mulheres. Por quê? Porque na hora que a coisa aperta, quem sai fora é o homem, quem fica com os filhos é a mulher. Então, é uma garantia que, pelo menos, ela tem um lar para ficar com os seus filhos, né? Então, são discursos fáceis que são feitos para justificar mudanças e retiradas de direitos, né? Eu sempre falo assim, se tinha que fazer reforma na Previdência, nós temos que fazer reforma na Previdência para quê? Não para retirar direitos, tá? Até porque, se há déficit, não é culpa do servidor, mas para a gente aumentar a receita, professor. Estou terminando já aqui. Para a gente aumentar a receita. Por que não taxa o agronegócio? Por que não taxa as grandes fortunas? Por que os lucros e dividendos das empresas não são taxados? Eu sempre falo assim, o que eu recebo como lucros e dividendos no escritório, eu não pago imposto de renda. E isso ocorre também na CR Almeida, isso ocorre também na Odebrecht, isso ocorre na Camargo Corrêa, isso ocorre em todos os lugares. O que os sócios recebem como lucros e dividendos, eles não pagam imposto. Então, para dizer o seguinte, é fundamental. Ontem à noite ainda, a gente estava discutindo aqui na região metropolitana de Curitiba uma proposta de reforma da Previdência em um município. Conseguimos segurar, o restante só ficou questão do aumento da alíquota, mas é muito importante que vocês estejam preparados, porque o ataque virá, né? O ataque virá e, infelizmente, ele tem vindo de diferentes partidos políticos. Então, para iniciar o debate, a minha intervenção é essa, e eu estou à disposição. Eu já vi que tem bastante gente colocando questões ali, né? Aí a gente vai conversando.